Meus irmãos, eu vou hoje tecer com vocês alguns comentários sobre 3 capítulos. Capítulo 17, 18, 19 de 1 Reis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou escolher aqui alguns versículos para a gente estar lendo. E a gente vai estar nadando aí, andando nesses 3 capítulos, que o tema que eu estou buscando, o objetivo que eu estou buscando com essa mensagem é esta: me identificando com o profeta Elias, no Ribeiro Querite, no Monte Carmelo ou na caverna de Horebe, né? Me identificando. Então eu queria que levar você a você estar identificando aí em qual lugar você se encontra, ou você identifica com o profeta Elias, tá? Portanto, o tema é esse: identificando com o profeta Elias, no Ribeiro de Querite, no Monte Carmelo, ou na caverna do Monte Horebe. Capítulo 17 de 1 dos Reis começa a contar a história deste profeta Elias. O profeta Elias é tido como um dos maiores profetas do Velho Testamento, né? Então, do 17 começa a contar a sua história. Diz a Bíblia que ele era da cidade de Tisber, em Gileade, portanto, a região rural, né, de Israel. E ele começa assim, já começa lá em cima, né? Ele já começa dando ordem para o rei. Ele já começa dizendo assim, ele chega e diz para Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, essa foi a introdução do Elias no seu ministério. Traduziu assim, chega para o rei e dá esse decreto: rei, estou dizendo para você o seguinte, olha, não vai chover aqui nessa terra durante um período, e só chove se eu permitir. Se eu permitir, vai chover. Só eu querendo, vai chover. E depois dessa palavra, diz a Bíblia que ele saiu dali e escondeu junto ao Ribeiro de Querite, né? E nesse Ribeiro de Querite, o profeta Isaías tem a primeira experiência. Qual foi a experiência que Isaías teve no Ribeiro de Querite? Ribeiro de Querite, ele ficou ali durante 3 anos e alguns meses, 3 anos e alguns dias. Ele ficou ali numa situação meio de solitário, né? De solidão, né? Ele estava ali sozinho, alimentado por corvos, né? Então, uma expectativa dele era olhar para o céu e saber, será que hoje os corvos não esqueceram de mim? E confirmava. Passava outro dia, confirmado. E assim foi passando, né? E Elias passou, portanto, os 3 anos e alguns dias, alguns meses, nesse Ribeiro de Querite, sozinho, alimentando, bebendo a água desse ribeiro e alimentando de pão e carne que os corvos lhe traziam todos os dias, né? Essa experiência, a primeira experiência que o profeta apresenta para a gente. Então você analisa aí, põe você neste lugar. Imagina você junto ao Ribeiro de Querite, solitário, sozinho, né? Só contando os dias, 1, 2, 3, segunda, sexta, sábado, e esperando o corvo chegar, e o corvo chegava. Não sei se Elias falava com os corvos, agradecia os corvos pelo pão e pela carne que trazia, ficava admirado. O tempo foi passando, mas ficou ali 3 anos e alguns meses. Depois disso, diz o texto que o ribeiro secou, né? O ribeiro secou e Elias teve que partir para outro lugar. Aí ele foi enviado por Deus a princípio para a casa da viúva de Serepta, onde ele fez aquele milagre da multiplicação do azeite. Os irmãos conhecem muito bem. Depois teve o fato daquele filho daquela mulher
Aquela viúva adoeceu, foi piorando, finalmente parou de respirar. Aí a mulher reivindicou para Elias que ele, se fosse homem de Deus, orasse e não deixasse aquele filho morrer. E Elias foi lá, orou, o menino voltou a ter vida, né? E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou para o menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou para a mãe e disse: veja, teu filho vivo está. Aí o versículo 24, 17 encerra assim: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Então essa foi a primeira experiência. Imagina você, se você identifica com este lugar, né? Depois disso, depois desse fato aqui, dessa primeira experiência no rio Querite, Elias volta depois de algum tempo, pede uma audiência com o rei através de Obadias. Obadias, temendo que pudesse aquilo custar a sua vida, ele fez: não, pode ficar tranquilo, Obadias, que eu te garanto que você não vai morrer. Pode marcar essa audiência, que eu quero falar com o rei, eu quero ter um particular com ele, né? E Obadias fez algumas considerações, mas ele foi convencido pelo profeta que podia marcar audiência com o rei Acabe, que ele não ia ter problema nenhum, né? Aí ele disse que assim que Elias estava no Monte Carmelo, então Obadias dirigiu Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi em encontro de Elias. Olha bem, não foi Elias que foi em encontro de Acabe, foi Acabe que foi em encontro de Elias. Aí ele chegou, a saudação de Acabe foi essa: é você mesmo, perturbador de Israel? Aí eles discutiram algumas coisas lá, reuniu, discutiu, e Elias falou assim: olha, é o seguinte, eu quero fazer um desafio, quero fazer uma batalha, eu quero fazer aqui um teste entre o Deus que eu sirvo e o Deus que vocês estão servindo, o Deus de Baal. Então quero que você divulga aí, faz um ofício, divulga uma nota, que eu quero um debate, eu quero uma guerra, eu quero um desafio entre os seus profetas. E reuniram 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. 450 profetas no Monte Carmelo. Chegaram lá no Monte Carmelo. Elias estava naquele estado de vencedor, de vitorioso, sem medo de ninguém, não temia ninguém. Na verdade, a batalha de Elias contra os 450 profetas, eu penso que é maior do que a batalha de Davi contra Golias. É um homem contra 450 profetas. E a batalha era eminentemente espiritual, né? Espiritual. E o Baal era o Deus que aquele povo estava servindo. Eles trabalhavam, temiam, reverenciavam, oravam, sacrificavam em favor daqueles deuses. Matavam profetas em favor do Deus Baal. Aí faz o desafio no Monte Carmelo. Elias reúne, portanto, lá. E o desafio é que eles fizeram um altar. E o desafio é que o Deus que mandasse fogo era Deus verdadeiro. E que não mandasse, não era Deus falso. Aí Elias deu a primazia para os 450 profetas. Vocês têm a primazia, pode começar a fazer as suas oferendas, as suas invocações, os seus pedidos, os seus rituais aí, para ver o que acontece. Aí vai. Eles ficam um dia todo empenhados em buscar, pedir, sacrificar. Eles faziam imolação pessoal, batia, gritava, né? E Elias, todo poderoso, dizia: cadê o Baal de vocês? Será que está deitado, está dormindo, não pode ouvir, está surdo, né? Tranquilo. Elias estava. Depois que eles desistiram que Baal não podia agir, Elias foi lá, preparou o altar, orou, e Deus enviou fogo e consumiu o holocausto, né? Aí quando o povo viu aquilo, o grito foi esse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias aproveitou o embalo, mandou o povo prender os 400 profetas
desceram no vale e diz que ele, Elias, matou 450 profetas naquela tarde. 450 profetas. Foi profeta para valer, né? Foi profeta para valer. Matou os principais, os dirigentes, as estrelas, né? As referências do balaísmo, do Deus Baal, né? Naquela região. Aí, quando ele faz aquele ato, ele faz esse desafio no Monte Carmelo. Ali eu vejo um Elias poderoso, né? Um Elias invencível, um Elias que não tem medo de ninguém na sua frente, um Elias que vence 450 profetas, um Elias que não tem medo de falsos deuses, não tem medo de feitiçaria, não tem medo de nada contrário, né? Ele tinha garantia, certeza absoluta que Deus haveria de honrá-lo. Ele fez essa situação. Aí ele seguidamente diz que ele subiu ao cume do Monte Carmelo, né? Ao Monte Carmelo, e de lá ele dobrou o joelho, dobrou o rosto entre os joelhos, começou a orar e pediu ao seu moço assim: olha para lá e veja se você vê alguma coisa. Aí ele voltava: profeta, não vejo nada. Aí Elias, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Na sétima vez ele falou: olha, volta lá e vê se você vê alguma coisa. E na sétima vez o servo disse: olha, eu estou vendo uma nuvem tão pequena, que é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou assim: então, Elias disse: vá dizer a Acabe preparar o seu carro e desça correndo antes que a chuva impeça. Antes que a chuva impeça, diga para ele correr, porque a chuva vai pegar ele. Mas interessante é que nesse aviso do servo de Elias ao rei Acabe, diz assim no verso 45: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Aí o 46: o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Veja bem, aqui tem uma informação interessante, porque Acabe estava com aquelas carruagens, não sei se era de 4 ou 6 cavalos, mas correndo, né? E ele viu Elias passando, igual um Superman, né? Pá! Ele na frente dele, com a capa passando assim, Acabe, vixe, esse profeta, ele é tremendo, ele é terrível, ele é poderoso. Passou na frente de Elias e chegou primeiro do que ele no caminho de Jezreel. Acontece que o rei Acabe chegou em casa, em vez de contar para Jezabel que depois de 3 anos e poucos meses, 6 meses, a chuva havia voltado. Não, a primeira coisa que ele falou foi: Jezabel, aquele profeta perturbador de Israel, sabe o que ele fez hoje? Destruiu Baal, acabou com Baal, botou ele na sola, pisou nele e matou os 450 profetas que vocês sustentam lá naquele templo. Aí Jezabel ficou doida, já era endemoniada, ficou mais doida ainda. Aí ficou louca da vida, mas não é possível. Aí ela mandou um recado para Elias, né? Vai lá dizer para aquele camarada, aquele profeta, que eu vou fazer com ele igualzinho ele fez com os meus. Vou fazer igualzinho, né? Agora, aquele super Elias, aquele super profeta no Monte Carmelo, onde vencia tudo, onde ninguém era grande para ele, ninguém podia com ele, ele, diz a Bíblia, que ele fugiu para salvar a sua vida, caminhou um dia inteiro, meio
desolado, um caminho solitário de um dia, parou debaixo de um zimpro, né? Parou debaixo de um lugar lá, e ele entrou do deserto, caminhou um dia, chegou ao pé de uma giesta, que é o zimpro, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Aí ele fala: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas ele, na verdade, ele estava tão assim, exausto, que ele falou: tira a minha vida, já basta, já cumpri o meu tempo, já fiz o que tinha que fazer, estou desistindo, eu não sou melhor do que meus pais, eles fizeram menos do que isso, já fiz muito, estou destruído. Aí ali ele dormiu à noite. Aí você tem outra fase do Elias. Elias do Monte Carmelo não é, parece esse mesmo Elias aqui não, né? Parece que é o mesmo Elias não. Então, no Monte Carmelo, aquele Elias invencível, poderoso, aquele Elias que enfrentava os embates, as lutas, as guerras sem temor. De repente, esse Elias se encontra nessa situação. Aí diz a Bíblia que o anjo tocou nele, levantou e disse: levanta-te, coma. E Elias olhou ao redor e disse: junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Realmente a situação estava calamitosa para Elias, né? Calamitosa. Aí diz o anjo do Senhor tocou ele pela segunda vez, diz: levanta, coma, pois a viagem será muito grande. Então se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. Essa viagem de Elias aqui debaixo desse zimpro, desse pé de giesta, né? Essa árvore, até o monte Horebe, dá mais ou menos 400 quilômetros. 400 quilômetros. Então Elias andou 40 dias e 40 noites, igual um desvalido, igual um perdido na vida, correndo pelo deserto, né? Aí você vê a fotografia do Elias no Monte Carmelo, tira a fotografia do Elias no Ribeiro Querite, agora você tira a fotografia de Elias caminhando no deserto para entrar na caverna. Que diferença, né? Que diferença dessas três fases, né? Mas aí Elias chega então na caverna do Monte Horebe. Mas veja bem, a batalha de Elias contra os 450 profetas exigiu muita energia, irmãos. Não foi batalha fácil. Foi uma guerra de titãs. Foi uma guerra de titãs, né? E mais, se o profeta perdesse aquela batalha, primeiro que a sua vida estava acabada. Segundo, que Deus ia ficar desmoralizado. Então, a batalha do Monte Carmelo era decisiva. Ele não podia perder, né? Elias usou todas as suas forças, todas as armas espirituais, Elias usou para vencer aquela guerra. E ele usou precisamente, devidamente, né? Porque estava em disputa o Deus de Elias contra o Deus de Baal. Estava em disputa Deus de Elias contra os deuses falsos daquele povo, né? E os profetas de Baal, eles certamente estavam confiantes, sabia que aquilo que ele ia pedir era café pequeno para Baal fazer. Mas diante de Elias, diante do Deus de Elias, os deuses falsos não têm nenhum poder para manifestar e para agir. Bom, aí quando os profetas usaram os seus recursos, seus artifícios, né? Seus recursos, e Baal não respondia, nem voz, nem dava atenção
diz o texto, que nem dava atenção para eles, né? Dá atenção nenhuma da parte de Baal. Aí eles tiveram que desistir, e passou a oportunidade para Elias, e Elias cumpriu o que ele devia fazer. Aí chegou a hora do profeta Elias provar e mostrar ao povo, né? Ao povo e ao rei Acabe quem era o Deus verdadeiro. Ele começa fazendo algumas exortações naquele ato do Monte Horebe. Primeiro ele fala assim, algumas palavras, que eu não vou dizer, vou fregar o texto todo, mas algumas palavras importantes. A primeira palavra que foi: até quando vocês vão cochear, vão vacilar entre dois pensamentos? Ou vocês servem ao Deus verdadeiro, ou vocês servem a Baal. Não dá para servir um e o outro, é um ou outro. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus para vocês, siga ele. Então ele foi forte. Aí o povo, porém, não respondeu, nem sim, nem não, aguardando o resultado do desafio. Aí diz o texto do desafio de Carmelo, que de Elias falou assim: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou, e a atitude de Elias foi reparar o altar que estava quebrado. Restaurou o altar com as 12 pedras, armou, derramou 4 cantos d'água. Ele pediu uma vez, 2 vezes, e na terceira vez Deus derramou fogo do céu e consumiu o holocausto. Aí só nesse momento é o que o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Estava, portanto, ali consumida a vitória de Deus sobre os deuses falsos. Está consumida. Agora só que ele quando subiu ao monte depois dessa vitória, porque ele precisava que a palavra dele fosse cumprida, porque o tempo estava vencendo, que era a chuva caindo. Quando ele venceu os profetas, havia outro desafio. Ele tinha que orar e a chuva cair. Aí ele sobe para o Monte Carmelo, faz a oração que nós falamos ali, não é? Sobe lá e após orar aquelas 7 vezes. E naquele processo, dessa experiência do Carmelo, o profeta consumiu muita energia. Agora o pior, o povo não protegeu Elias. O povo não aplaudiu Elias, não reconheceu, não agradeceu Elias por nada. Ele foi, fez o que fez. Ninguém chegou para ele: profeta, parabéns. Profeta, vai almoçar na minha casa. Profeta, quero fazer uma reunião com você. Olha, nós temos que fazer uma celebração pela vitória que você... Não teve isso. O povo celebrou, dizendo só o Senhor é Deus. Elias ficou sozinho de novo com seu companheiro, subiu ao monte, veio a ameaça abalou o profeta, ele teve que fugir, e saiu do Monte Carmelo nessa situação assim. Ele saiu, ele respondeu: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus de Israel. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando acabar com a minha vida. Então, diante do esforço de energia, da decepção, do desânimo, da tristeza, de algumas coisas, da fraqueza que chegou em Elias, ele fez essa conclusão. Olha, ele apelou para Deus assim, porque ele fez essas indagações. Olha o que ele falou: os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu sou o único que sobrou, e eu que sobrei, estão vindo atrás de mim para me matar. A conclusão do profeta estava tão assim, deprimente, Então assim, é terrível, que tinha mesmo que esconder na caverna por uns dias. Então, aí a gente tem a segunda etapa, a terceira etapa: Elias na caverna.
A conclusão do profeta foi essas que eu falei aí, né? Nessa conclusão, a gente pode fazer a seguinte ideia: Senhor, não valeu a pena, não adiantou nada, não fui reconhecido, não me protegeram, não me ajudaram, não me acolheram. Senhor, eu quero desistir, eu preciso desistir. Aí a gente faz um paralelo entre o Elias do Monte Carmelo e o Elias da caverna, né? O Elias do Monte Carmelo e o Elias da caverna. Aí nesse lugar que ele entrou, ele estava desanimado, estava decepcionado, estava desgostoso, estava exausto, estava depressivo. Estava lá o profeta, e questão de um dia para o outro, gente. Foi de uma noite, a noite só teve algumas diferenças de algumas noites ali. Já entrou Elias nessa etapa, né? Aí, é exatamente por isso que Tiago, ao invocar Elias, ele fala assim que Elias era homem como todos nós, sujeito à fraqueza, sujeito a decepções, sujeito a desgosto, sujeito a depressão, sujeito a ficar meio abatido, sujeito à exaustão, né? Foi nesta hora que Tiago então faz essa comparação. Aí ele na cabeça de Elias, eu penso que a recompensa que me sobrou foi a ameaça de Jezabel. Essa foi a recompensa que eu tive. Aí ele escapou para escapar da morte, para fugir, para escapar da vida, né? Ele caminhou um dia inteiro pelo deserto, foi, né? Aí na primeira vez o anjo fala com ele, a segunda vez da mesma forma. Aí depois ele caminha 40 quilômetros, durante 40 dias, entra numa caverna, e nessa caverna ele tem um encontro com o Senhor Deus. Aí a pergunta que faço é essa: se você analisar esse profeta, esse homem, nesses três momentos da sua vida, Elias no Ribeiro Querite, Elias no Monte Carmelo, Elias na caverna, a pergunta que eu faço é essa: qual desses lugares você identifica com o profeta? Qual desses lugares você identifica com o profeta? Será que você tem a coragem de identificar? Eu identifico com Elias no Monte Carmelo. Quer saber qual que é o machão aí para falar isso? Qual que é o poderoso para vir falar aí? Eu identifico com Elias no Monte Carmelo. Acho que ninguém identifica com o Monte Carmelo, é verdade? É verdade? Vou ser sincero mesmo. Imagina você no Monte Carmelo enfrentando 450 profetas, 450 feiticeiros. Pensa bem, você identifica, você pensa você lá no lugar de Elias? Agora, você dá conta de pensar você também, 3 anos e alguns meses, no Ribeiro Querite, amanhece dia, acaba dia, amanhece dia, acaba dia, esperando o corpo trazer pão e carne todo dia. Você dá conta de pensar você lá? Você identifica você lá? Você dava conta? Eu confesso para você que não serviria para mim identificar com o profeta no Querite. Não tinha paciência. Eu não teria paciência. Não teria a confiança e a perseverança do profeta ficar 3 anos e alguns meses naquele mesmo lugar, esperando a mesma coisa, todos os dias acontecer. Agora, cá para mim, eu particularmente, eu identifico Elias da caverna, com toda a humildade, com toda a consciência, com toda a convicção. Eu identifico mais com Elias da caverna, sabe? Na caverna é mais humano, né? Na caverna é mais gente. Na caverna é mais próprio para acontecer com cada um de nós, né? Na caverna parece que eu me sinto
mais identificado no momento de Elias naquele lugar do que em todo lugar, outro lugar. De vez em quando a gente quer vender uma ideia de super homem, super crente, mas não é verdade. Nós não conseguíamos ser o super Elias do Monte Carmelo, né? E nem conseguiríamos ser o Elias paciente, perseverante do Ribeiro Querite. Eu identifico pessoalmente na caverna. Aí na caverna é importante. Na caverna é o seguinte, porque na caverna Deus é que foi ao encontro de Elias. Deus foi ao encontro de Elias. Na caverna Deus foi lá pessoalmente tratar as doenças, as emoções, as tristezas, a exaustão, as decepções, o desgosto, a depressão, a revolta, né, do profeta. Deus foi tratar naquele lugar. Vou tratar você aqui, né? Deus foi tratar naquele lugar. E Deus chega e Deus faz 3 perguntas, né? 3 perguntas. A mesma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Depois: o que fazes aqui, Elias? Terceira: o que fazes aqui, Elias? Ele repete 3 perguntas, e cada uma das perguntas Elias tem resposta, né? Tem resposta para dar. Aí, mas então ali eu vejo Deus tratando das emoções, dos sentimentos e das conclusões. O problema maior é as conclusões que a gente faz diante dos apertos, do desgosto, da decepção, da hora da revolta. A gente faz conclusão absurda, irmão. A gente fala: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, por que o Senhor fez isso comigo, Senhor? Aí começa a fazer conclusões, igual ele fez. Agora, a conclusão dele foi: os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quer dizer, ele fala assim: olha, quebraram os teus altares, não tinha ninguém mais crente ali, né? Mataram todos os seus profetas. Obadias falou para ele que tinha guardado 100. Escondi 100. O próprio Obadias aqui falou que, Elias, eu escondi 100 profetas para não morrer. Está guardado no meu esconderijo. Mas ele falou que tinha morrido tudo. E que alguém está atrás dele para matar ele. Não tinha ninguém atrás dele, não. Ele estava lá no Monte Horebe, 400 quilômetros. Não tinha ninguém atrás dele, não. Mas a conclusão que ele fez foi em consequência de quê? Da exaustão, do cansaço, do desgosto, da revolta, da decepção e assim por diante. Então ele faz as conclusões. Aí Deus tem que tratar, portanto, das emoções, dos sentimentos e das conclusões de Elias. Aí Deus chega: o que faz aqui? Pergunta por 3 vezes. O Senhor dirigiu essa pergunta 3 vezes para Elias. Primeiro, quando você for ler esse texto aqui, você não lê assim: o que faz aqui, Elias? Não é isso. Deus não vai tratar com a pessoa que está no estado de Elias com esse tom de voz, não. Eu penso que vai assim: Elias, o que fazes aqui? Você entendeu? Bem suavizado, bem manso, na calmaria. Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Calmaria. Transmitiu para Elias um sossego, uma paz, né? Aí, palavras brandas, palavras transmitidas com amor, compreensão, compaixão, cumplicidade, sem nenhuma exortação. Elias não aguentava ser exortado, não, minha gente. Ele não aguentava: Elias, não é possível, rapaz. Correndo da briga, rapaz. Seja homem, moço. É para luta. Não, ele não aguentava isso, não. Ele não aguentava esse tratamento. Ele precisava de palavras mansas, suaves, brandas, né? Sem qualquer condenação, sem qualquer advertência, mas palavra que transmitia calmaria, chamando a reflexão. Aí, essas perguntas de Elias me lembram a pergunta que Jesus fez para Pedro: tu me amas? Mais uma vez: tu me amas? Mais uma vez: tu me amas, Pedro? Foi a mesma coisa. A mesma forma de tratamento de Deus com Elias foi o tratamento de Jesus com Pedro, tá?
Aí, nesta indagação, nesse encontro de Deus ao profeta, estava a vitória do profeta. Porque se Deus não tivesse ido ao encontro de Elias, a sua história estava terminada. Nós não ia contar para ninguém mais a história de Elias. Mas graças a Deus, que Deus foi ao encontro dele. Amém? E aleluia. Quando Deus vai ao encontro de alguém, Ele vai para resolver o problema, Ele vai para acalmar a dor, Ele vai para ajudar aquela pessoa, vai tirar todo aquilo que está estragando, sentimento, emoções, Ele vai tratar. É tratamento individual de Deus com aqueles que Ele serve. Nessa pergunta de Elias, eu faço algumas conclusões, algumas reflexões que está por trás da pergunta de Deus. Eu penso assim, Deus naquela pergunta estava dizendo: Elias, aqui não é o seu lugar. Elias, não foi para isso que eu te chamei. Elias, o seu ministério está só começando. Elias, tem muito a fazer através de você, Elias. Elias, eu te escolhi para uma grande obra. Elias, sua vida não pode terminar assim. Elias, não pode deixar esta caverna te consumir. Não é nesta caverna que eu te quero. Eu tenho, Elias, com você um compromisso maior do que você pensa. Irmão, eu penso que essas palavras de Deus para Elias são as mesmas palavras que eu precisava que Deus falasse comigo também. É a mesma palavra que eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite precisava ouvir de Deus, né? É Deus falando para você exatamente assim: meu filho, não é nesse estado que eu quero você não. Meu filho, não foi para isso que eu te chamei. Meu servo, seu ministério está só começando. Meu filho, não tenho para você algo para fazer através de você, meu filho. Eu te escolhi para uma grande obra. Não te escolhi para você morrer numa caverna. Não te escolhi para você terminar os seus dias escondido e fugindo para salvar a vida. É isso que Deus está falando para Elias. Agora acho interessante que Deus fez uma prova para Elias. Primeiro, tratamento do fogo, tratamento do terremoto e tratamento do vento forte. Ainda bem, diz aqui, quando Deus falou, veio um vento forte. Mas graças a Deus, que Deus não estava no vento forte. Sabe por quê? Elias não aguentava vento forte. Elias não suportava vento forte. Ele precisava calmaria naquela hora. Segundo o tratamento do terremoto. Deus não estava no terremoto. Imagina se Deus tivesse terremoto, Elias ficava apavorado. Aí que ele acabava de morrer mesmo. Mas não estava no terremoto. Aí tratamento do fogo, né? Viu o fogo? Deus também não estava no fogo. Aí sabe qual que é a mensagem que eu tenho aqui? Que eu extraio aqui, é o seguinte: Deus está falando assim para Elias: se eu quisesse fazer o que você fez, eu usava vento forte, usava terremoto, usava fogo. Se eu quiser, Elias, fazer o que eu quero fazer, não precisa de você não. Eu uso a natureza, o poder da natureza, e faço o que eu quero. Mas Elias, eu não quero usar vento forte, eu não quero usar terremoto, eu não quero usar fogo, eu quero usar você. Gente que tem sentimento, que tem fraqueza, que tem emoções que abalam, que tem altos e baixos, mas eu quero te usar. Eu quero fazer de você um profeta que as nações haverão de conhecer como profeta, como Deus, o profeta Elias. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, Jesus, graças a Deus. Deus fala para a gente assim: meu filho, para fazer o que eu quero que você faça, eu tenho muitos meios de fazer, mas não quero usar os meios que eu tenho. Eu quero te usar.
É com você que eu tenho um compromisso. É com você que eu tenho uma aliança. É com você. É você o meu instrumento. É você o meu vaso. É você que vai ser usado nas minhas mãos para fazer aquilo que apraz eu fazer. Aleluia. Glória a Deus. O profeta não suportaria o tratamento deste modo. Sem dúvida alguma, não suportaria. Aí confirma aquele versículo lá de Zacarias. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Elias, se Deus quisesse te descartar, olha, veja bem. Se Deus quisesse descartar o profeta Elias, ele usava o terremoto, usava o fogo, ou usava o vento forte. O que Deus está falando é o seguinte: olha, Elias, eu não vou te descartar. Irmão, Deus não descarta ninguém que vem para o seu reino. Quem crê na sua palavra. Os homens podem até me descartar, mas Deus jamais me vai descartar, porque Ele tem compromisso, Ele tem interesse em usar a minha e a sua pessoa. Aleluia. Deus está à procura de homens e mulheres com as suas fraquezas, com as suas deficiências, para usarem sua obra, a sua obra. É esse Deus que fala com Elias: eu quero te usar, Elias. Agora o tratamento de uma brisa suave, voz suave. Tratamento de Deus. Atende Elias o seguinte particular. Por isso que eu falo que eu identifico com Elias da caverna. Olha o tratamento de Deus com Elias naquele momento. Primeiro, ele falou assim, a situação de preciso de atenção. Elias, eu preciso de atenção, preciso que quem me compreenda. Sabe? Elias estava nesse estado. Eu preciso de atenção, eu preciso de quem me compreenda. Eu preciso de confirmação, preciso de reafirmação, preciso de quem renove os meus ânimos, as minhas forças. Eu preciso de quem tenha poder de mudar as minhas conclusões, os meus pensamentos. Aí a resposta é essa: só Deus faz isso. E a mensagem de Deus é essa: eu dou a você, filha e filho, a atenção que você precisa. A mensagem de Deus é essa: eu te compreendo na sua estrutura humana. Eu sei das suas forças, eu sei da sua fraqueza. Eu que posso reafirmar a minha aliança, o meu renovo, as minhas forças na sua vida. Sou eu que posso alterar os conceitos, as conclusões e os pensamentos errados que faz a mim e a você ficar de vez em quando perturbado com a vida. É Deus que altera isso em nós. Glória a Ele. Glória a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Elias, nessa tratamento da divã de Deus, né? Ele, na verdade, precisava de companheiros. Ele estava sozinho. Irmãos, como faz falta companheiros e amigos na caminhada. Sabe? Você pode ser homem de Deus que for, mas a gente é gente. A gente é gente. A gente precisa de companheiros, de amigos. Não é aquele amigo que cobra, que exorta você, que cobra. É aquele amigo que te compreende, que aceita você como você. Amigo verdadeiro é que sabe todos os seus defeitos, mas te ama mesmo assim. Amigo verdadeiro é aquele que sabe as suas fraquezas por inteiro, mas te admira mesmo assim. É desses amigos que a gente precisa estar cercado. Aí Deus, você precisa de um amigo, de companheiro ao seu lado, para te ajudar
para te acalmar, para te abençoar, para ir com você, para estar com você. Foi por isso que Deus deu Eliseu para Elias. Foi por isso que Deus, Elias, vou te dar uma bênção. Vou colocar Eliseu no seu caminho. De hoje em diante ele vai ser parceiro seu, vai ser companheiro seu. Aí Elias caminhou mais 20 anos, até ir para o céu arrebatado. 20 anos. Agora, Elias precisava de direção, né? precisava de orientação, né? Precisava de companhia, foi isso que Deus falou. Agora veja bem, eu quero, não sei se você concorda comigo, quando eu disse que eu identifico mais com o profeta Elias na caverna do que no Monte Carmelo ou no Querite. Não sei se você concorda comigo. Mas se você concorda comigo, a gente essa identificação que eu falo, porque eu acho a caverna combina mais com a minha realidade. Sabe? Combina com a sua também realidade. A caverna é mais comum estar na caverna do que eu estar no Monte Carmelo lutando com 450 feiticeiros. Você não vai ouvir nunca essa nota. O pastor Daniel estava hoje na Praça do Bandeirante vencendo 450 feiticeiros de Goiânia. Mas você vai de vez em quando, Daniel está com a cara de quem está triste hoje, quem está descabriado, né? É mais fácil. Eu vi isso, né? Eu não consigo imaginar eu de frente de 450 feiticeiros, tirar uma espada e cortar a cabeça de cada um deles. Não contra não, pensa não. Eu não consigo pensar em 3 anos e 6 meses no Rio Querite. Eu gosto muito de beira de rio, sabe? Lá o PC gosta muito de beira de rio. Mas 1, 2, 3, 4, 5 dias. 3 anos e 6 meses na beira de um coro. Meu Deus do céu! Aleluia, Jesus! Que seria de algumas pessoas aqui que são agoniadas na vida? Que seria? Agora veja bem que eu quero concluir aqui. Eu acho que na caverna eu sinto mais a presença de Deus. Na caverna eu vejo mais a intensa manifestação da compaixão de Deus para com a pessoa da gente, para com cada um de nós. Na caverna eu vejo a presença do grande amor de Deus para com a gente. Eu me identificando com as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, os meus desânimos, as minhas conclusões, sabe? E às vezes eu só posso sair dessa caverna se Deus for ao meu encontro, sabe? Aí é Deus me acolhendo, é Deus refazendo as minhas forças, é Deus entendendo os meus limites, é Deus desfazendo os meus temores, né? Me motivando a prosseguir, me transmitindo certeza de que Ele importa comigo. O que eu mais importa, que Ele importa comigo, que Ele sabe quem eu sou, sabe por que estou assim, e por que não posso continuar assim, e que tem para mim um propósito na minha vida. Eu preciso viver esse propósito. Aleluia! É Deus falando, eu não quero te ver assim, meu filho. Você não foi para isso que eu te chamei. Eu não quero você, esse estado de coisa. Eu quero que você receba nesta noite, receba nesse dia, receba nessa palavra, ali a minha ação em indo ao teu encontro para promover a sua bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Concluindo esta reflexão nesta noite, irmãos, eu concluo assim para o profeta Elias, duas coisas que eu acho que é essenciais para a gente entender esses 3 lugares que nós visitamos na Bíblia nesta noite, através dos capítulos 17, 18, 19 de 1 Reis. Concluindo,
a mensagem que Deus tinha para Elias dentro da caverna. A primeira é essa: Elias, eu tenho um plano para os seus dias do futuro. Eu tenho um plano para o seu amanhã. Volta para seu irmão, por favor. Irmã ou irmão, Deus tem um plano de dias do seu futuro. Amém? Segunda coisa, esta eu falo na autoridade do Senhor Deus na sua vida. Deus dizendo para Elias, disse para mim, dizendo para você: meu filho, minha filha, eu é que tenho a solução para as suas questões. Eu é que tenho a solução para as tuas questões. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Fique de pé, por favor, meu amado. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Se dependesse de Elias, ele ia morrer naquela caverna. Dependesse de Elias, ele nunca mais voltava para Israel. Dependesse de Elias, ele não continuava a fazer aquilo que o Senhor havia determinado para ele fazer. Mas graças a Deus, meus irmãos, que eu nem você depende das forças humanas, depende dos pensamentos humanos, depende das conclusões humanas, depende da opinião dos outros, depende da ameaça de alguém, depende do elogio de alguém, depende da confirmação do amigo, depende do aplauso do homem, mas a minha dependência é de Deus. É de Deus. É de Deus, que na sua grandiosa misericórdia e compaixão, Ele deixa o seu trono e vai ao meu e ao seu encontro. E lá onde nós estamos, seja onde estiver, Ele vai ao meu encontro e ao seu encontro, sabendo exatamente o que está passando comigo, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que está me fazendo sofrer, o que está me perturbando, o que está me fazendo dor do coração. Ele sabe exatamente. E Ele nesta noite, como grande tratador de almas, grande médico, tratador das emoções, Ele está aqui nesta noite para tratar as minhas emoções, os meus sentimentos e as minhas conclusões. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Permita-me fazer um apelo para você nesta noite. Se você é daquelas pessoas que está desorientada da vida, sem direção para onde vai, sem saber o que está fazendo, sem saber o que quer, sem saber por que está sofrendo, sem saber por isso e por aquilo, se você está assim, Deus nessa noite e te trouxe aqui para ir ao seu encontro e dizer: meu filho, minha filha, eu tenho dias melhores para a sua vida. Eu tenho solução para as suas questões. Aleluia. Eu tenho soluções para as suas questões. Aleluia. Eu quero que você que está aí, se você sente uma pessoa que precisa tanto nesta noite de ouvir Deus falar com você nesse sentido, eu quero que você, por favor, humildemente ponha a mão no seu coração, porque Deus está chamando você pelo seu nome, está te vendo onde você está e está trazendo para a sua vida o bálsamo, o consolo, o remédio e a solução devida para aquilo que você está passando. Põe a mão no coração. Deus vai falar com a gente, não pelo meio do terremoto, nem pelo fogo, nem por vento forte, mas é pelo seu espírito que Deus está falando com a gente.
É pelo seu Espírito que Deus está trazendo para nós uma calmaria em nossa alma, e está falando com palavras suaves e brandas, nos motivando, nos alegrando, nos renovando e nos dando entendimento que Ele tem toda a direção certa para a minha e para a sua vida. Você que crê nisso, você que deseja isso, adore a Jesus com o seu louvor, com a sua oração, com o seu quebrantamento, com a sua prontidão em render ao Senhor no dia de hoje, e deixar que o Deus de toda compaixão e misericórdia visite poderosamente a sua vida, aonde você se encontra, no estado que você encontra.